Olá, bom dia. Nós estamos aqui hoje para fazer uma aula para o 7º ano, né? Eu sou o professor Lázaro, de português, e nós vamos trabalhar hoje um assunto bem interessante, que é a produção de textos, né? E com essa habilidade, como que o aluno vai utilizar, ao produzir o seu texto, os seus conhecimentos linguísticos e gramaticais. É um nome bonito, mas é tudo aquilo que você já faz, não é? O conjunto, o que seriam conhecimentos linguísticos e gramaticais. Tudo aquilo que você vem conseguindo desde lá do ensino fundamental, antigo primário, que você vai aprendendo com a professora. Agora você já passou pelo 6º ano. No 7º ano, com a gente, o professor de português, você vai trabalhar o emprego correto dos tempos verbais, não é? Sem aquela cobrança de ficar conjugando o verbo, mas você fazer a ideia de que, se você vai falar de passado, que tipo de verbo você, de tempo verbal que você vai usar. Se você está narrando no presente, não é? Algo que está acontecendo ao mesmo tempo, aí é o gerúndio. A concordância nominal, não é? Que é quando você concorda o substantivo no plural ou no singular. Os nomes, a concordância verbal, como eu disse, e as regras ortográficas, né? Escrever corretamente com S, com Z, com G, com J, e sempre fazendo uso do dicionário, né? O maior aliado do aluno ao produzir texto é o seu dicionário, a sua ajuda aí que você tem. E a pontuação, quando você colocar a pontuação correta no seu texto, tá? Então, esta aula tem por objetivo fazer você observar isso. E a gente vai fazer isso a partir de um texto já pronto. Então, o objetivo é levar o aluno a observar a importância de um texto bem produzido, ainda que simples, tá? Um texto bem produzido, ele não precisa usar palavras difíceis. Ele tem que ser um texto que o aluno saiba o que ele está escrevendo, que, se ele for perguntado de alguma coisa, ele tenha condições de, não é, responder a famosa pergunta: o que é que você quis dizer aqui? Não é? Então, quando esse texto não tem essa necessidade de você fazer a pergunta para o aluno, porque o texto já foi corrigido, já foi revisto, então o seu texto está aí considerando as regras básicas da escrita. Quais seriam as regras básicas da escrita? Essa que nós acabamos de falar aí, que é, não é, a concordância de sujeito com o verbo, o tempo verbal na sua escrita correta, não é? E então o seu texto sai legal. O roteiro da nossa aula seria a escrita de um relato pessoal do dia a dia, não é? A melhor maneira de se começar a escrever é a partir do seu dia a dia, coisas bem corriqueiras, não é? Você narrar um fato, você sai de casa para ir para a escola, sai de casa para ir até a padaria, sai de casa para ir até o campinho jogar bola, ou na quadra. Você fazer essa narrativa, então, são coisas do dia a dia, né? O seu levantar. O famoso diário, né? Que não precisa necessariamente ser um caderno, um livro, mas você vai fazendo o seu texto lá. A definição do tema a ser escrito, eu acabei de citar aqui, né? Ir à padaria, ir à escola, ir à igreja, ir ao campinho, ir à quadra, ou alguma coisa já do passado, a sua festa de aniversário do ano passado, a sua última viagem, né? Que agora está todo mundo em casa quietinho, então dá para você pegar lá um papel e começar a escrever. E quando você estiver fazendo o seu texto, como nós vimos antes, observar as regras básicas da escrita, não é? Para que o seu texto fique bonitinho. Para isso, eu trouxe aqui um texto de memória, tá? Eu gosto muito de trabalhar a questão do aluno, da sua vivência, e principalmente aquilo que ele já tem facilidade, porque ele já vivenciou, ele já passou por aquilo. Então, esse texto chama-se Melancias ao Poço, né? Ele é da revista Todos, eu coloquei ali o final. A seção da revista é Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado, né? É um texto bem sugestivo. Então, nós vamos ver aqui, a partir desse texto, um pouco da memória. A Aide Torres, eu já vou falar aqui adiantando, a autora do texto, ela vai
contar, né, uma memória que ela traz de verões passados. O texto, então, chama-se Melancias ao Poço. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Como se fosse, tivesse aí no seu livro. Esse é um texto que a gente, se estivesse em sala de aula, levaria xerocado ou passaria na lousa e no quadro, né? E para a gente poder trabalhar. Então, a memória dela é o seguinte: tenho 10 irmãos. Quando morávamos em Foz do Iguaçu, na infância, não havia luz elétrica nem água encanada. O verão era a melhor época. A gente usava a água do poço para gelar melancia. Comprávamos a fruta do seu Chico da carroça. Colocávamos no balde e jogávamos no poço para esfriar. Nessa época do ano, no verão, a diversão era ficar na rua o dia todo, seja nadando no rio, seja aproveitando as piscinas públicas que existiam ou pulando nas poças formadas pelas chuvas fortes. Sinto falta desse verão de antigamente, sem televisão ou internet, brincando com meus irmãos, curtindo a companhia um dos outros, ok? Então, é um texto narrativo, um texto subjetivo, ou seja, pessoal. Ela conta uma história, ela revive a sua infância, né? Você vê que ela já está ali com 55 anos, uma pessoa já bem vivida, mas ela traz na sua memória algo que foi muito significativo durante a sua experiência na infância, não é? E aí ela faz um texto, volta para mim, por favor. Ela faz um texto legal, contando, então, uma das suas histórias, né? Ela cita ali várias coisas. Agora, vamos analisar dentro desse texto dela o que nós havíamos proposto da habilidade, que é o conhecimento linguístico. Quais são os conhecimentos linguísticos que ela usou e estão bem claros no texto, ao produzir o seu texto, não é? Primeiro, como se trata de um texto pessoal, todo mundo sabe que quem está escrevendo o texto está na primeira pessoa. Então, eu já começo aí, não é? Independente de você ter memorizado, ter guardado, ter decorado, ter estudado, onde é que aparece o sujeito, em todos eles nós vamos ver que vai aparecer ele implícito, né? Eu tenho 10 irmãos, não é? Então, o texto aqui não mostra o sujeito, mas eu sei, pelo verbo, aí a concordância legal, né? Que ela está falando dela. Depois, já na mesma linha, ela vai para o plural. Eu tenho 10 irmãos, agora ela vai falar dela enquanto, não é, família. Quando nós morávamos em Foz do Iguaçu. Olha aí que legal a concordância verbal que ela vai construindo com o seu texto, independente de estar fazendo uso do pronome. Pelo verbo, você vai identificando. Na infância, agora ela fala de forma impessoal, né? Usa aqui o verbo. Não havia luz elétrica nem água encanada. Então, ela fala de um tempo bem passado. E os seus pais, eu também, né? Vivi um pouco essa época, já passei dos 50, tá bom? Não tenho problema nenhum de falar isso aí, né? Mas era muito legal. Lógico que a luz elétrica, ela é joia, não é? Se não fosse, a tecnologia não estaria nos ajudando. Mas era um tempo legal, um tempo feliz. E ela vai dizer, então, na infância dela, não havia luz elétrica nem água encanada. Aqui, ela usa, então, o verbo já de forma impessoal. O verão era a melhor época. Todos nós sabemos, estudamos em geografia, que nós temos 4 estações no ano, né? Ultimamente, às vezes, a gente não sabe definir bem quais são, mas ela faz essa definição bem clara, né? O inverno, para ela que morava no sul, era uma coisa bem marcante, né? Quem viaja para o sul ou mora no sul sabe disso. Mas o que marcava para ela, ou marcou a sua infância, foi o verão. Por quê? É o que dava mais oportunidade para ela ser criança junto com seus irmãos, né? Então, o verão era a melhor época. Remete à ideia
de passado, ok? A gente usava a água do poço para gelar melancia. Aqui ela usa a expressão tão famosa, né? Mas legal que o verbo está, não é a gente usávamos, a gente fazíamos, não é? Por quê? Essa expressão, a gente, está no lugar de nós. Se ela fosse trocar, então, né, para o pronome nós, esse verbo teria que estar mudado. Nós usávamos a água do poço para gelar melancia. Então, ela vai contar um fato peculiar da sua infância, não é? Para driblar a falta da geladeira. Se não tinha luz elétrica, não tinha como refrigerar. Nada melhor do que uma melancia geladinha, né? O bom ela conta aqui, né? Comprava da carroça do seu Chico, com certeza, né? Embaixo do sol causticante, a melancia estava quente, então eles tinham que ter um meio para fazer com que essa melancia ficasse gelada. E aqui na ilustração do texto, pela revista, você vai ver, né, eles fazem um poço, uma cacimba, né, coisa bem remota, talvez só na zona rural que ainda tenha. Eles colocavam dentro de um balde e a água em contato com a terra lá embaixo, quem estuda geografia, ciência, sabe disso, né? O lençol freático, então fazia com que a água ficasse geladinha, então essa era a geladeira deles, né? Mas voltando aqui, então, para a questão dos conhecimentos linguísticos. Aí ela vai usar, comprávamos, né, do seu Chico, colocávamos no balde e jogávamos no poço para esfriar. Só nesse parágrafo ela consegue usar 3 vezes, né, verbos de ação no pretérito perfeito do indicativo, né? Usando sempre a primeira pessoa do plural. Então, demonstra que ela, né, faz uma boa construção do seu texto. Aí o aluno você pode dizer assim, mas eu posso usar outro tipo de... Se ela tivesse, né, continuado aqui, a gente comprava, né, a gente colocava e a gente jogava. Também não teria problema nenhum, não é? O importante é que a concordância verbal estaria correta. Nessa época do ano, agora veja que ela ainda está no passado, ainda está no verão, não é? Mas ela usa adjunta adverbial para remeter a ideia de verão. A diversão era ficar na rua o dia todo, agora ela vai para o gerúndio, seja nadando no rio, seja aproveitando as piscinas públicas que existiam na cidade ou pulando nas poças d'água. Né? Todos nós sabemos também que o verão, com ele traz as chuvas e a chuva vai fazer com que, né, ficasse posse. Quem é que nunca teve a felicidade de voltar para casa depois da aula ou de algum lugar que choveu e você fazia questão de pisar na poça d'água, né? Depois levava umas reprimendas em casa, mas que era gostoso, era. Então, ao longo do texto, a gente observa que ela vai fazendo esse jogo, né? E ela explora bastante a questão do verbo. Agora, por que o verbo está bem presente no texto dela? Ora, nós começamos a falar um texto narrativo, não é? E a característica principal do texto narrativo é o verbo de ação. É ele quem vai, né, mostrar que esse texto vai estar recheado de ações. Aí ela faz aqui, né, um momento de nostalgia, de saudade, né? Sinto falta desse verão de antigamente, sem televisão ou internet. Vocês, alunos e pimpolhos, né, que são frutos da tecnologia, talvez nunca vão sentir falta, né, desse tempo. Mas quem já viveu nisso sabe que era um tempo bom. Às vezes a internet é coisa boa, não é? Eu costumo dizer que nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, mas muitas das vezes ela rouba, não é? Esse momento que a gente pode ter aí enquanto criança, enquanto adolescente, não é? E ela sente falta desse momento, dessa época que não tinha nem televisão ou internet, que ela sobrava mais tempo. De novo aqui, olha, brincando com meus irmãos, curtindo a companhia um dos outros, né? Então, a grande jogada eu posso ter toda essa
tecnologia a meu favor, mas eu também posso estar olhando para isso, para esse tempo bom que ainda você, enquanto aluno, pode fazer. Mas dentro do nosso texto, então, você vê que nesse conjunto todo aqui, ela faz, né? A pontuação está correta, a concordância verbal está correta, a concordância nominal. Então, todo o texto, a partir de experiências pessoais, fica bem mais fácil, né? E aí, depois disso, você vai se preparando e conseguindo elementos para você amanhã ou depois estar escrevendo um texto dissertativo, argumentativo, fazendo também uso de todos esses recursos linguísticos, ok? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido e até o retorno das nossas aulas.